Gente, o que tá acontecendo com as divas da música? E assim, eu juro que eu não criei o Fefoverso pra gente ficar falando sobre podre de diva pop, o que fulana fez, só exposed atrás de exposed. Eu não quero que esse canal seja um antro de negatividade, mas a galera não tá ajudando. Primeiro a gente teve a treta da Doja Cat na semana passada, brigando com os fãs. No começo dessa semana a gente teve o divórcio conturbado da Ariana Grande. E agora a gente teve um exposed que colocou o nome da Lizzo no olho do furacão. E assim, exposed é um internetês bem simplório para descrever uma situação que foi bem mais grave que isso, e eu acho que a gente precisa falar com todas as palavras. A Lizzo tá sendo processada na justiça por 3 ex-dançarinas que acusam a cantora e a sua equipe de assédio sexual, verbal, moral, discriminação, ambiente de trabalho hostil e muito mais. Eu vou te contar tudo o que elas disseram no processo para você entender cada acusação e entender também como que o nome da Lizzo foi parar no meio dessa treta tão gigantesca e tão problemática que eu acho praticamente impossível ela sair ilesa disso. Mas antes, deixa eu te dizer um oi. Eu sou o Fefo, esse é o Fefoverso, o meu mundinho pop onde a gente fala sobre celebridades, fofocas, Hollywood, tudo que habita a minha cabecinha. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, me ajuda, porque eu tô começando esse canal agora, então o seu engajamento faz toda a diferença pra mim, um comentário, uma curtida, qualquer coisa. E se inscreve pra fazer parte desse universo e não perder nada do que vai rolar por aqui. Bom, então bora lá, vamos descascar esse pepino. E por motivos jurídicos, eu preciso pedir para que você mantenha o benefício da dúvida. O que eu vou te falar aqui são supostos acontecimentos que estão descritos nesse processo que está sendo movido contra a Lizzo. Mas nem ela e nem a equipe se pronunciaram, então a gente não tem um outro lado dessa história. Oi gente, Fefo da edição aqui, para dizer que enquanto eu editava o vídeo, a Lizzo sim se pronunciou sobre o assunto. Fica comigo durante todo o vídeo, porque depois de eu apresentar um lado, eu vou apresentar o lado da Lizzo também. Nessa semana, caiu nas mãos da NBC um processo movido por 3 ex-dançarinas da Lizzo, as profissionais Ariana Davis, Crystal Williams e Noelle Rodrigues, e esse processo inclui uma série de acusações gravíssimas contra a Lizzo, contra sua produtora e contra a líder do time de dança, a profissional ali, capitã do time de dança da Lizzo, que se chama Shirlene Quigley. O grupo de advogados que tá por trás desse processo disse o seguinte: a natureza impressionante de como a Lizzo e a sua equipe tratam seus artistas parece ir contra tudo que a Lizzo defende publicamente, já que no âmbito particular ela envergonha os seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes. E agora eu vou te dizer quais são essas acusações para você ter ideia do que a gente tá falando aqui. E eu vou precisar dividir por partes, tipo, esse caso e esse caso, porque são várias histórias, vários dias e um pior que o outro. Vamos começar falando sobre o que aconteceu no festival South by Southwest. Nesse episódio, uma das dançarinas, a Ariana, conta que a Lizzo deu vários indícios de que estava muito preocupada com o comprometimento da Ariana no time de dança, dando a entender que a Ariana estava desleixada e não estava fazendo um bom trabalho porque ela tinha ganhado peso. Ela contou que a conversa foi nesse sentido de tipo, ai, no South by Southwest eu senti que você não estava muito comprometida, eu senti que você não estava muito dando o melhor de si. E a Ariana conta que esses comentários vieram porque ela tinha ganhado peso. E eu acho que esse é o caso menos explícito do processo, porque não saiu exatamente da boca da Lizzo, o que está em pauta aqui, mas a Ariana disse que estava ali nas entrelinhas que ela estava sendo julgada por ter ganhado peso. Vamos falar agora sobre o que aconteceu em Amsterdã. E aqui a história fica bem mais pesada. De acordo com o processo, a Lizzo e a sua equipe organizaram um rolê numa casa noturna de Amsterdã. De acordo com as dançarinas, esses rolês pós-trabalho, pós-show, não eram obrigatórios, era uma coisa assim de rotina. Mas aqueles que iam acabavam sendo beneficiados de algum jeito pela Lizzo. Elas contam que esses dançarinos que iam nas festas, que iam nas baladas, que conseguiam se aproximar da Lizzo, acabavam ganhando mais destaque, ganhando mais trabalho, ganhando mais segurança. Então era meio que implícito que era uma coisa boa você ir nesses rolês e acompanhar a Lizzo nisso e tentar estabelecer um laço ali, uma conexão com ela. Mas o que essas dançarinas em questão não sabiam é que elas estavam indo para um lugar que a galera chama de Distrito Red Light, Distrito da Luz Vermelha, que é onde tem esse conteúdo muito sexual, essas performances com interações com a plateia, que os dançarinos ficam nus e vão pra cima e puxam pra dançar. Então assim, é um rolê muito específico e que tá tudo bem você gostar e, tipo, tá de boa nisso, desde que você esteja ciente de onde você está indo. E as meninas não estavam. E aí quando elas descobriram pra onde elas estavam indo, já era tarde demais, porque a resposta que elas tiveram foi essa:
O nome de vocês já está na lista, a Liso já sabe quem está indo pro rolê e se vocês cancelarem agora, vai ficar climão. Porque assim, vamos somar um com um. Se a Liso favorece os dançarinos que vão pros rolês, que se jogam, que se divertem, ela com certeza não vai gostar dos dançarinos que cancelam o rolê de última hora, ainda mais se ela já viu seu nome na lista. Então elas ficaram ali no mato sem cachorro, tipo, e agora? Eu vou num rolê que eu tô desconfortável ou eu me meto em problema com minha chefe? E elas, como muitos fariam, escolheram ir no rolê que elas estavam desconfortáveis. De acordo com a acusação, a Liso fez com que a sua equipe se revezasse na hora de tocar no corpo das performers que estavam ali peladas. E entre as várias ações interativas que estavam acontecendo dentro dessa performance, a Liso fez com que os seus dançarinos brincassem de pegar o dildo que essas performers arremessavam pela vagina. Além de ter feito com que eles comessem uma banana que estava ali sendo segurada também pela vagina de uma performer. E foi nesse momento que a Liso teria notado a Ariana, a dançarina que a gente contou da primeira história. A Ariana era uma das dançarinas que estavam mega desconfortáveis ali e que estava bem reclusa num canto. E a Ariana conta que quando a Liso percebeu que ela estava meio excluída, ela começou a hypar e chamar a Ariana para participar da brincadeira e para tocar nos peitos de uma performer que estava nua. A Ariana conta que estava muito desconfortável e que não queria fazer isso e que ela disse não várias e várias vezes até que a Liso começou um coro. Ari, Ari, Ari. E aí todo mundo começou Ari, 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 meio que forçando ela nessa situação de tocar no corpo da performer. E a Ariana, numa situação completamente desconfortável e contra sua vontade, foi lá e tocou rapidão, assim, meio que obrigada. E ela conta que o clube inteiro caiu na gargalhada, dando risada, porque ela conseguiu passar a mão ali. A Ariana conta que em seguida a Liso pediu para que um funcionário da sua equipe de segurança, um dos seguranças, subisse no palco e quando ele subiu, a Liso começou a cantar tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, mostrando que a Liso coloca os profissionais que trabalham com ela nessa posição de um constrangimento sexual muito grande. Vamos falar agora sobre as polêmicas envolvendo religião. Essas polêmicas envolvendo religião são visadas principalmente na líder de dança que eu falei para vocês, na Shirlene. De acordo com o processo, essa líder que trabalha lado a lado com a Liso, a Shirlene, ela é uma cristã, assim, muito fiel, muito devota, e ela aproveitava toda oportunidade que tinha pra tentar mudar a religião das outras dançarinas. Sabe aquela pessoa chata que quer que você siga a mesma coisa que ela segue, que só ela tá certa, basicamente nessa vibe. E elas contam no processo que era muito chato isso, porque ela forçava essa história da religião e ela tentava trazer o cristianismo, Deus, o tempo todo, e uma das coisas que ela é muito contra é sexo antes do casamento. E elas contam que quando a Shirlene descobriu que a Ariana ainda era virgem, isso virou um grande tópico de discussão. Porque começou a dar munição pra essa pauta dela de que, sexo antes do casamento é proibido. E aí elas contam que a Shirlene começou a falar abertamente pra todo mundo sobre a virgindade da Ariana, a discutir isso nas redes sociais, a falar isso em reuniões de grupo, a falar isso em entrevistas, virou um grande tópico. A Shirlene usava a individualidade sexual de uma pessoa como pauta pra ela mesma divulgar as suas questões religiosas. Além de ter insinuado outros atos promíscuos ali nos ensaios, enfim, elas contam que era insuportável por causa disso. Vamos falar agora sobre a polêmica envolvendo álcool e assédio verbal. A gente já falou bastante sobre a Ariana, mas vamos falar agora sobre uma outra dançarina que também entrou nesse processo, que é a Crystal Williams. A Crystal conta que ela foi demitida do time de dança da Liso porque ela enfrentou a Liso durante uma reunião. De acordo com as informações do processo, a Liso colocou na cabeça dela que as dançarinas estavam bebendo álcool antes de subir no palco para performar. E a Liso deu um show por causa disso. Ela disse que não tinha o menor cabimento as dançarinas beberem antes de subir no palco, que ela precisa das dançarinas 100% e até aí. Concordo, perfeito, realmente você não pode beber antes de você ir lá fazer o seu trabalho. Mas por causa disso, a Liso fez com que todas as dançarinas passassem por uma nova audição, meio que pra se provar de novo. Tipo, vocês estão dando trabalho com bebida, agora a gente vai fazer uma nova audição. Eu quero todas vocês ali amanhã treinando, mostrando o seu melhor pra eu ver quem realmente merece ficar aqui. E as meninas contam que por causa disso, a Liso fez com que as dançarinas tivessem um dia seguinte com mais de 12 horas de ensaio. Porque elas estavam nessa cobrança de mostrar trabalho, de mostrar que elas são boas, de passar nessa nova audição, e elas tiveram um turno de 12 horas ensaiando seguidas, que deixou todo mundo morto.
Acontece que, segundo as ex-dançarinas, nunca teve bebida na história. Elas nunca beberam antes de subir no palco. Isso era uma coisa que às vezes a Lizzo e os outros funcionários da equipe faziam. Inclusive a Lizzo falou isso, né? Porque a gente faz o que vocês também têm que fazer. Mas elas disseram que nunca fizeram e que nunca aconteceu. E elas contam que durante essas 12 horas que foram assim, uma tortura, horríveis, se a Lizzo visse qualquer coisa que ela não gostasse, ela demitia a dançarina na mesma hora. E foi nesse episódio em que elas ensaiaram por 12 horas seguidas que a gente teve mais um momento muito tenso envolvendo a Ariana Davis. De acordo com o processo, a Ariana estava tão pressionada e tão nervosa com medo de cometer qualquer erro ou de mostrar qualquer falha e por isso ser demitida e perder o seu emprego, que ela não conseguiu nem ir no banheiro e ela precisou fazer xixi nas próprias calças. E assim, gente, que doideira, né? A gente tá falando sobre uma diva pop gigantesca. Você é um dançarino de uma diva pop gigantesca e você sente que você não tem liberdade pra ir no banheiro e você precisa passar 12 horas ali dançando ao ponto de você não aguentar e fazer nas próprias calças. Tipo, isso é doideira pra mim, gente, sério. Enfim, as meninas contam que esse episódio voltou depois num dia seguinte, enquanto elas faziam reunião. A Lizzo falou sobre essas 12 horas de ensaio, sobre a Ariana ter feito xixi na própria roupa. E foi aí que a Crystal tomou a frente e falou: Lizzo, nunca teve bebida, ninguém nunca bebeu antes de ir pro show, você tá viajando. E ela conta que a Lizzo só respondeu de um jeito bem irônico, tipo, então se você não bebeu, fica de boa. E poucos dias depois disso, a Crystal foi demitida na justificativa de que eles estavam cortando orçamento. Só que ela foi a única dançarina demitida, o que leva ela a crer que ela saiu da equipe porque ela enfrentou a Lizzo durante uma reunião, o que configura aí um assédio moral. Vamos falar agora sobre a reunião gravada e o episódio de cárcere privado. Gente, sério, é um texto assim da NBC que quanto mais você lê, pior fica. Agora a gente chega na terceira personagem da nossa história. Lembra que eu falei que esse processo estava sendo movido por 3 ex-dançarinas? A gente já conheceu 2, a Ariana Davis, a Crystal Williams, e agora a gente vai conhecer uma terceira, a Noelle Rodrigues. A Noelle conta que ela não ficou nada feliz com a demissão da Crystal porque pareceu muito uma vingança pessoal da Lizzo contra alguém que se impôs contra ela, e a Noelle foi reclamar com a administração, tipo, olha, não acho certo o que aconteceu, blá 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 blá. Isso caiu nos ouvidos da Lizzo, que trouxe isso à tona em uma nova reunião. De acordo com o processo, a Lizzo trouxe isso de volta várias e várias vezes na mesma reunião para provar o ponto dela de que ela tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Meio que dizendo, Noelle, eu sei que você foi falar mal de mim lá pra administração, tá? Eu tenho olhos em todos os lugares. Acontece que nessa reunião que a Lizzo ficou dizendo essas coisas, a Ariana tava com um problema de visão. E aí ela decidiu gravar a reunião. Olha só, gente, tudo se entrelaça, todos os personagens dessa história se entrelaçam. A Ariana conta que ela estava com um problema de visão, que ela não estava vendo bem, que ela estava meio estressada esse dia e que ela colocou o celular dela para filmar a reunião para depois ela voltar e poder acompanhar as mudanças que foram feitas na coreografia. Quando isso caiu no ouvido da Lizzo, que essa reunião tinha sido gravada, a Lizzo ficou uma fera. O processo diz assim, entre aspas, a Lizzo ficou completamente furiosa, gritando com o grupo, e ela começou a ir de um em um na sala, dizendo que ia descobrir quem fez essa gravação. A Ariana conta que nesse momento ela admite ter gravado, porque na cabeça dela realmente não tinha um problema, e ela diz, eu mesma falo, eu mesma assumo que fui eu que gravei a reunião, porque eu tava com esse problema, e eu queria ter gravado depois para acompanhar os passos novos e as mudanças que foram feitas na coreografia. E enquanto a Ariana tentava se justificar, a Lizzo teria dito o seguinte, nada do que você vai dizer vai fazer eu confiar em você agora. E foi nesse momento que a Lizzo demitiu a Ariana ali na frente de todo mundo também. E aí, antes dessa reunião acabar, a Ariana já tinha sido demitida, a Noelle Rodrigues também levanta e diz, eu tô me sentindo completamente desrespeitada aqui, isso aqui não é normal e eu me demito. E a Noelle sai andando. Então a gente tem 2 pessoas que foram demitidas, a Ariana e a Crystal, e uma pessoa que saiu por vontade própria, que é a Noelle. Essas 3 pessoas estão processando. E aí, de acordo com o processo, depois que a Noelle saiu da sala, a Lizzo teria mostrado o dedo do meio pra porta, ficado xingando ela e tal. E o episódio de cárcere privado começa agora. A Ariana conta que depois dessa reunião, ela já tinha sido demitida, já tinha saído da sala, a equipe da Lizzo pega a Ariana, coloca ela numa sala fechada e começa a vasculhar o celular dela, vasculhar o iCloud, tentando achar as gravações da reunião, tentando achar qualquer coisa ali que não deveria estar. E eu acho que a Ariana não especifica quanto tempo ela ficou ali, mas ela disse que ficou um bom tempo presa dentro dessa sala com a equipe da Lizzo vasculhando o celular dela.
Uma situação, assim, muito constrangedora, né? Pra você ter ideia de como essa menina foi exposta. Gente, essa Ariana comeu o pão que o diabo amassou. Porque, assim, se tudo isso for verdade, né? A gente começa lá com a história da Lizzo dando indiretas sobre o peso dela. Ela tem a sexualidade dela exposta pra todo mundo. Ela precisa fazer xixi na própria calça porque ela tá muito pressionada. Ela passa por aquele episódio na boate. Então, assim, a Ariana, eu acho que de longe foi a pessoa mais afetada dentro desse processo. Quando esse processo caiu na mídia, mais vozes começaram a se levantar para dar força a essa pauta. A cineasta, que já foi indicada ao Oscar, Sofia Nali Allison, contou a sua experiência enquanto ela dirigia o documentário da Lizzo em 2019. Nota do editor Fefo Caires. A Sofia acabou não dirigindo o documentário porque ela abandonou o projeto depois de poucas semanas de trabalho e ela explica agora por que ela desistiu de fazer esse documentário. Ela disse: "Normalmente eu não comento nada relacionado à cultura pop, mas em 2019 eu viajei um pouco com a Lizzo para ser a diretora do seu documentário. Eu desisti do projeto depois de 2 semanas. Eu fui tratada com tanto desrespeito por ela. Eu presenciei o quão arrogante, egoísta e mal educada ela é. Eu não estava protegida de nada e eu fui jogada numa situação de merda com pouquíssimo apoio. O meu espírito disse pra eu correr o mais rápido que eu pudesse e eu sou muito feliz que eu confiei no meu instinto. Eu me senti silenciada e profundamente machucada, mas eu me curei. Lendo agora essas denúncias me fez perceber o quão perigosa era aquela situação. Esse tipo de abuso de poder acontece com muita frequência. Muito amor e apoio às dançarinas." E aí depois ela continua numa nova publicação. Pra ser clara, desde que eu me pronunciei, outros vieram me procurar em privado para compartilhar suas experiências parecidas. E eu também confirmei tudo isso com pessoas que presenciaram o que eu presenciei. A Lizzo cria um ambiente de trabalho extremamente tóxico e hostil e ela explora o trabalho, os funcionários e a autoridade de outras mulheres pretas nesse processo. Perceba como o documentário acabou sendo dirigido por um homem cis branco. Ela é uma valentona narcisista e que criou a sua carreira em cima de mentiras. Eu tava animada pra proteger e apoiar uma mulher preta através desse documentário, mas eu rapidamente percebi que essa imagem dela e a mensagem que ela tenta passar é tudo falso. Uma outra dançarina que já tinha trabalhado com a Lizzo também veio também pro Instagram e disse o seguinte: "Eu não faço parte desse processo judicial, mas essa foi basicamente a minha experiência trabalhando com a Lizzo." Um viva muito grande às dançarinas que tiveram a coragem de trazer esse assunto à luz. E aí, como se já não bastasse, a Queen Wilson, que foi diretora criativa da Lizzo uma época, disse o seguinte, compartilhando aqui o que a Courtney disse: "Eu já não faço parte desse mundo há 3 anos, e isso por um motivo. Eu aplaudo muito as dançarinas que tiveram coragem de trazer esse assunto à luz. E eu sofro por partes da minha própria experiência. Eu gostaria de ter espaço para entender os meus sentimentos." Oi, Fefo da edição voltando. Gente, eu tomei muito cuidado para não ser tão parcial assim, porque eu também quis manter o benefício da dúvida, mas lendo o processo e lendo tudo que aconteceu, é muito difícil você não ficar abismado e chocado e, enfim, completamente enojado pelas situações. Como eu falei, eu vou apresentar para vocês a defesa da Lizzo. Ela publicou uma longa carta nas redes sociais dizendo o seguinte: "Esses últimos dias foram dolorosamente difíceis e esmagadoramente decepcionantes. A minha ética de trabalho, a minha moral e o meu respeito foram questionados. O meu caráter foi criticado. Normalmente eu escolho não responder a falsas alegações, mas essas são tão inacreditáveis quanto parecem e muito ultrajantes para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionárias que já admitiram publicamente que foram informadas que o seu comportamento na turnê era inadequado e pouco profissional." A Lizzo continua a carta dizendo que ela não é a vilã que a mídia está tentando pintar e que ela valoriza os seus profissionais, que ela nunca discriminaria ninguém, muito menos pelo peso. E assim, eu não sei o que vocês acharam desse pronunciamento. Eu, sinceramente, achei um pouco desnutrido, perto da dimensão que esse processo tem, sabe? O negócio é gigantesco, tem tudo muito detalhado, várias pessoas da indústria que não estão relacionadas ao processo vieram a público para falar sobre o assunto. Então é uma coisa que tem uma dimensão tão gigantesca, e aí esse pronunciamento do tipo, quem me conhece sabe que eu nunca faria isso, respeito muito os meus profissionais, isso aqui é tudo falso, eu achei um pouco vazio, acho que deixou um pouco a desejar. Mas a defesa da Lizzo também apresentou uma nova evidência. O advogado da Lizzo divulgou ao TMZ um vídeo da Ariana Davis, a dançarina que a gente tanto comentou aqui, falando sobre a sua experiência trabalhando com a Lizzo. Ela estava se inscrevendo para participar da 2ª temporada do reality da Lizzo, e no vídeo de inscrição que foi gravado em abril desse ano, ela fala que amou trabalhar com a Lizzo, que ela tá tendo uma ótima experiência, que a turnê foi maravilhosa, etc, etc, que ela quer continuar trabalhando com a Lizzo. Esse vídeo teria sido gravado bem depois
depois de todos os acontecimentos listados no processo. E aí o advogado joga a pergunta ao público e ao TMZ. Será que realmente, se a experiência dela tivesse sido tão ruim assim, ela teria gravado esse vídeo sobre querer participar da segunda temporada do reality e falando coisas tão maravilhosas? A internet se dividiu sobre o assunto, tem gente dizendo que realmente não faz sentido, tem gente dizendo que até aquela altura do campeonato ela realmente poderia querer participar do reality, e aí ela fingiu gravar um vídeo, fingindo que estava super feliz e tal, pra se inscrever, e que isso não isenta a Lizzo de todas as acusações que foram feitas. Então, assim, a defesa da Lizzo enfraqueceu muito com tudo isso, porque não é só um processo judicial, são pessoas que já trabalharam com você antes, que estão vindo pra mídia e falando, ó, realmente, tudo isso aconteceu. Gente que, assim, a Sofia indicada ao Oscar, entendeu? Pra que ela vai colocar o nome, a reputação dela em risco pra fazer uma acusação falsa contra uma diva pop? Não vejo sentido nisso. Então, tudo isso foi dando cada vez mais força pra esse processo e pras acusações. E é muito difícil, porque assim, geralmente eu passo pano pra diva pop, e eu sou meio que conhecido por isso, entendeu? Tipo, a própria Doja Cat, que briga com os fãs todo dia, que só falta chutar uma idosa na faixa de pedestres, se ela lançar uma música boa, eu vou estar lá escutando. Mas essas coisas que foram ditas aqui, nesse processo, em tudo isso, cara, muito sério, muito grave, muito pesado, não tem a menor condição, muito forte. E isso vai contra tudo que a Lizzo prometeu ser. A gente tá falando da pessoa que prometeu em 2016, depois que o Prince morreu, que ela só ia transmitir alegria nas músicas, que ela ia cantar pela felicidade, que ela só ia fazer as outras pessoas felizes. Ela tem toda essa mensagem sobre autoaceitação, sobre o seu corpo, sobre como é importante você ser você. Ela meio que representa um ícone contra os bullies, contra as pessoas que enfrentam, contra os valentões. E isso coloca tudo em perspectiva, porque parece que a gente estava o tempo todo torcendo por alguém que estava no outro time. Como a gente chegou aqui agora? Eu não consigo nem imaginar como alguém se defende de uma coisa assim. Eu acho que agora é esperar que a justiça faça o seu trabalho e realmente, se tudo isso for verdade, que a Lizzo consiga olhar pra dentro de si mesma e perceber que ela precisa de uma mudança urgentemente e que ela consiga pagar também pelo que ela fez essas dançarinas e toda essa equipe sofrer. Ressarcir essas pessoas de algum jeito. Eu quero muito saber o que você achou dessa história, tipo, tenso, né, gente? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa treta. Que assim, treta, não é uma treta, é um caso muito sério, é um caso sério na justiça, que envolve agressão, que envolve violência, que envolve abuso, então, complicado. Deixa aí embaixo sua opinião, tá bom? Esse tema foi bem difícil de gravar, né, é um assunto forte, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você puder deixar um like pra ajudar, mandar pra um amigo, comenta pra engajar também, eu vou ficar muito feliz. É isso, eu sou o Fefo, você esteve no Fefoverso e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye, bye.